falar que não, ele não quer, nós vamos substituir a insuflação retal pelo soro ozonizado. É uma opção também, tá? E aí, junto com esse soro ozonizado, mas não adianta só fazer o soro ozonizado. Você tem que ter um protocolo para ele. Então, você já vai poder entrar com a suplementação simbiótica. O que é suplementação simbiótica? Você vai utilizar os pré-bióticos e os probióticos. Por quê? Você precisa proteger a membrana intestinal dele, já que ele não vai fazer o ozônio. O que o ozônio faz lá no nosso intestino? Uma das funções, né? Ele vai diminuir a permeabilidade intestinal. Então, se ele já não vai fazer a insuflação retal, prepare o organismo dele. Já dê os pré-bióticos e os probióticos para ele utilizar. E aí também vocês vão suplementar esse paciente com cofatores de vitaminas e minerais. Não falei para vocês agora da vitamina A, da vitamina D, do zinco, como que eles ajudam na nossa permeabilidade, lá na nossa membrana intestinal. Então, vocês também vão precisar suplementar esse paciente com cofatores de vitaminas e minerais, tá? E mais do que nunca, gente, vocês precisam orientar o paciente de vocês para cortar os alimentos inflamatórios. Glúten, lactose, comida gordurosa, açúcar. Sabe por quê? Porque senão não vai ter resposta. A pessoa já não está fazendo a via que deveria fazer, que seria o grande resultado. Então, nós estamos adaptando uma outra forma dela ter esse resultado positivo também com a ozonoterapia. Só que o nosso paciente, ele precisa colaborar. Não adianta a gente fazer todo esse protocolo lindo e maravilhoso se ele não colaborar. Vai chegar lá na casa dele, vai se entupir de glúten, vai comer porcaria. Então, tem que colocar medo mesmo no paciente. Falar assim, olha, se o senhor não for fazer direito, eu sou assim já. Se você não vai fazer direito, nós não vamos nem começar. Porque eu não vou perder o meu tempo, eu não quero que o senhor gaste o dinheiro do senhor. E é assim que funciona. Ele tem que entender que o tratamento não depende só de nós. Depende também. Mas depende muito mais dele do que de nós. Só que se nós, profissionais, não soubermos orientar o paciente, aí ferrou. Tá? Porque uma coisa é você explicar e ele não fazer. Aí, se ele não tiver resultado, problema dele. Fala, eu avisei o senhor não tá fazendo, lavo minhas mãos, o senhor não vai ter resultado. E outra coisa é o paciente não ter resultados porque você não soube orientar. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos que lembrar disso sempre, dessas orientações. Vocês sabem o que o glúten faz? Já falei aqui, eu vou reforçar de novo. O glúten, ele aumenta a permeabilidade da membrana intestinal. E aí gera todas essas doenças que nós temos. As inflamações, baixa imunidade. E o glúten também desperta anticorpos. Por isso que tem pessoas aí com doenças autoimunes. Então, gente, tudo vem do intestino. A insuflação retal é a principal via. Eu uso muito a insuflação retal, muito, muito. Todos os pacientes, quase, eu uso. Só que nenhum paciente até hoje se negou em fazer a insuflação retal. Porque eu oriento, porque eu explico, porque eu passo segurança para ele. Se ele tiver vergonha, faz esse jeitinho que eu ensinei vocês. Pede para ele colocar, ele te chama. Aí ele vai ganhando a confiança, ele vai ver que assim, ai, nossa, não era nada daquilo que eu estava pensando. É tão simples, é tão gostoso. Não é confortável, né? Mas assim, não tem problema nenhum.
E a hora que aquilo começar a fazer bem para ele, que ele começar a ver os resultados, tá nem ligando mais. Então, quando eu falo para vocês que nós temos que fazer essa associação de fatores, não é só aplicar gás, encher seringa com gás. Eu falo que a ozonoterapia não é encher seringa com gás. Vocês conseguem entender? É fazer essa correlação que eu trouxe aqui para vocês. E por que que a suplementação é importante nesse processo também, gente? Porque cofatores de vitaminas e minerais, eles fazem parte do nosso corpo, das reações químicas do nosso corpo. Nós precisamos ter. Por isso que eu falo tanto que adultos a partir de 25 anos precisam suplementar. É extremamente importante. Então, vocês, olha o conhecimento que vocês estão tendo nessa aula sobre o intestino, que talvez muitas pessoas aqui ainda nem conhecia, é uma coisa nova. Tem gente que nunca ouviu falar de sistema MALT, dessa integração do intestino. Não é bacana? E aí, quando você tem todo esse conhecimento, nossa, você nem pensa para tratar o seu paciente, você já sabe o protocolo que você vai fazer nele. E fica simples, fica de fácil entendimento. E aí os resultados já começam a aparecer